Num deserto ancestral, onde a poeira do tempo guarda segredos esquecidos e os ecos de uma era de heróis ressoam nas rochas, jaz uma verdade poderosa, mas muitas vezes incompreendida. Uma história que desafia a lógica, que mergulha nas profundezas da força humana e na fragilidade do espírito. Você já se perguntou o que realmente significa ter um poder inigualável? O que acontece quando a bênção se torna um fardo e a invencibilidade se confronta com a mais traiçoeira das seduções? Há um nome que se destaca entre os lendários juízes de Israel, um nome que evoca imagens de força sobre-humana, de feitos que desafiam a crença: Sansão. Um homem nascido sob a promessa divina, cuja vida seria um testemunho do poder de Deus em um mundo de opressão. Mas ao longo de sua jornada, entre vitórias estrondosas e erros devastadores, a linha entre a bênção e a maldição se tornou tênue. Era ele um verdadeiro herói, um redentor destinado a libertar seu povo, ou um homem falho, arrastado por suas próprias paixões para um abismo de desgraça? Imagine as vastas planícies de Dan, as colinas que guardavam o povo de Israel sob o jugo filisteu. O desespero era palpável, a servidão parecia um destino selado. Mas então, uma profecia, um anúncio angelical, trouxe uma nova esperança. Um filho nasceria, um nazireu desde o ventre, separado para Deus, com a missão de iniciar a libertação de Israel. O seu cabelo, um símbolo visível do seu voto, seria o elo com a sua força sobrenatural. Uma força que não era meramente física, mas divina. Um dom que o distinguia, que o elevava acima de todos. Porém, com grande poder, vem uma imensa responsabilidade. E Sansão, o gigante, o portador de uma força descomunal, carregava consigo uma dualidade. Uma alma impetuosa, movida por paixões que muitas vezes o desviavam do seu propósito maior. Seus olhos, que deveriam estar fixos na vontade de Deus, eram frequentemente atraídos por aquilo que o mundo oferecia de mais sedutor. É aqui que a narrativa de um herói se complexifica, onde o destino se entrelaça com as escolhas pessoais, e a glória é ameaçada pela sombra da fraqueza humana. Pense nos seus primeiros feitos. A juventude de Sansão não foi de reclusão e ascetismo, mas de explosões de poder que deixavam filisteus aterrorizados. Um leão rugindo em seu caminho despedaça-o com as próprias mãos como se fosse um cabrito. 300 filisteus em busca de vingança, uma mandíbula de jumento e 1000 caem mortos ao seu redor. Cada vitória, uma demonstração inegável do favor divino, um sinal de que o Espírito do Senhor estava sobre ele. Mas cada ato, embora grandioso, revelava também uma certa imprudência, uma inclinação para a individualidade em vez de uma liderança unificada para o seu povo. O que leva um homem agraciado por Deus a flertar repetidamente com o perigo, a buscar alianças e amores em meio aos seus inimigos? A resposta reside talvez na própria natureza humana, na tentação de testar os limites da graça, de acreditar que a invulnerabilidade era uma garantia incondicional. A mulher de Timná foi o primeiro desvio, uma escolha que desrespeitava as tradições. E, mais importante, o propósito divino para um nazireu. Era um sinal de que a sua força não era apenas um dom, mas também uma responsabilidade moral. Mas as consequências, embora dolorosas para ele e para os filisteus, não pareciam ensiná-lo a lição de prudência. E então no palco estava montado para a mais célebre das traições, um nome que se tornou sinônimo de perfídia: Dalila. Ela não era uma guerreira poderosa, nem uma feiticeira de contos antigos. Era uma mulher, com uma beleza hipnotizante e uma astúcia perigosa. Contratada pelos príncipes filisteus, sua missão era simples, mas fatal: descobrir o segredo da força inesgotável de Sansão. Ela era a isca, e ele, o gigante, estava prestes a cair em sua armadilha, não pela força, mas pela fraqueza.
Qual o poder que uma mulher tem para desmantelar um homem que podia derrubar impérios com as mãos? Não era o poder da força, mas o poder da persistência, da manipulação sutil, da sedução que corroía a alma. Dalila perguntou repetidamente, testando sua paciência, minando sua resistência. Diga-me, por favor, onde reside a sua grande força e como se poderia amarrá-lo e subjugá-lo. Uma pergunta simples, mas carregada de perigo mortal. E Sansão, cegado pelo desejo, brincou com o fogo. Mentiu, é claro. Amarrou-se com cordas frescas com arcos de vime. Dalila o entregou aos filisteus, mas ele rompeu os laços como fios de linho queimados. 1, 2, 3 vezes. Ele zombava, mas a verdade se aproximava a cada riso. Será que a ingenuidade pode ser tão perigosa quanto a malícia? Sansão, o homem que enganava inimigos com astúcia, foi enganado por sua própria vaidade e paixão. Ele acreditava que estava no controle, que Dalila era apenas uma diversão e que sua força era inabalável, independentemente de suas escolhas. Mas a verdade é que o poder de Deus não é uma licença para a imprudência. Não é um salvo-conduto para desrespeitar os princípios divinos. Pelo contrário, é um chamado à responsabilidade, à fidelidade. Dalila insistia, a voz melíflua, as palavras carregadas de chantagem emocional. Como podes dizer, eu te amo, se o teu coração não está comigo? Já me enganaste 3 vezes e ainda não me contaste onde reside a tua grande força. A pressão aumentava, a intimidade se tornava uma prisão. E finalmente o gigante cedeu. Exausto, talvez cansado da persistência dela, ou talvez acreditando que ela nunca o trairia de verdade, ele revelou o segredo mais sagrado, o seu voto nazireu, o seu cabelo intocado pela navalha, o fio invisível que ligava sua força à sua consagração a Deus. Naquele momento, enquanto ele dormia em seu colo, a navalha fria deslizou pelos seus 7 cachos de cabelo. O elo foi cortado. A força, que não era inerente a ele, mas um dom condicionado à sua obediência, o abandonou. A sensação de vazio, o despertar para a terrível realidade. Sansão, os filisteus vêm sobre você. E ele, com a confiança de sempre, pensou, sairei como dantes e me livrarei. Mas a verdade era brutal. O Senhor já se havia retirado dele. A invencibilidade se transformou em vulnerabilidade. O que se seguiu foi uma cena de horror e humilhação. Os filisteus o dominaram sem esforço. Arrancaram-lhe os olhos, um castigo simbólico para aquele que se deixou guiar por visões mundanas. Levaram-no para Gaza, acorrentado, forçado a moer grãos na prisão, um trabalho de escravos, o ápice da degradação para um homem que fora o libertador de seu povo. A voz de Deus, antes tão clara, agora era apenas o eco distante de uma promessa quebrada. O gigante caído, cego, humilhado, parecia ter alcançado o fundo do poço. Mas é no abismo que a verdadeira fé, por vezes, se revela. No isolamento da escuridão, sem as distrações do poder e da fama, Sansão teve tempo para refletir. Seu cabelo, o sinal de seu voto, começava a crescer novamente. Não era o cabelo em si que trazia a força, mas o voto que ele representava, a consagração a Deus. E com o crescimento do cabelo, talvez uma semente de arrependimento e um novo propósito floresciam em sua alma. O que faríamos nós no lugar de Sansão? Desistiríamos? Lamentaríamos nosso destino amargo? Ou buscaríamos, mesmo na escuridão, uma última centelha de esperança, uma chance de redenção? Sansão, o outrora invencível, agora uma figura patética, estava prestes a nos dar uma das maiores lições de sua vida. Os filisteus, em sua arrogância e triunfalismo, organizaram uma grande festa no templo de Dagom para celebrar sua vitória sobre Sansão e seu Deus. O escárnio era completo. Convocaram Sansão para ser o alvo de suas zombarias, para divertir a multidão.
O cego, o ex-herói, foi levado ao centro do templo, entre as colunas que sustentavam toda a estrutura. O que eles não sabiam, o que eles não podiam imaginar, era o que se passava no coração daquele homem humilhado. Com os olhos cegos, mas com a visão espiritual renovada, Sansão clamou a Deus. Uma oração sincera, desesperada, um último pedido de força para cumprir o propósito que lhe havia sido dado. Ó Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim e me fortaleças, só mais esta vez, ó Deus, para que eu possa, de uma só vez, vingar-me dos filisteus pelos meus 2 olhos. A oração de um coração quebrantado, de um homem que reconheceu seus erros e, no último instante, buscou a face daquele que sempre o amou. E nesse momento de extrema humilhação e fé renovada, ocorreu a virada surpreendente, o clímax de sua jornada. Com as mãos sobre as 2 colunas centrais que sustentavam o templo, com um esforço sobre-humano, alimentado por um poder que não era mais dele, mas de Deus, ele se inclinou. A estrutura estremeceu. Um grito final, que eu morra com os filisteus, e o templo desabou. Uma catástrofe estrondosa, um tremor que ressoou por toda a Gaza, sepultando sob os escombros milhares de filisteus, incluindo seus príncipes e o próprio Sansão. Foi um fim trágico, sim, mas também um ato de redenção, um cumprimento, ainda que doloroso, do seu propósito. Sansão, o gigante caído, morreu, mas levou consigo mais inimigos do que havia matado em toda a sua vida. Sua morte não foi em vão. Foi o preço da sua libertação e o início da libertação de seu povo. O que a história de Sansão nos ensina para além de sua força e sua queda? Ela nos mostra que o maior poder não reside na musculatura, mas na conexão inabalável com o divino. Nos revela que a verdadeira batalha não é contra inimigos externos, mas contra as fraquezas internas, contra as tentações que desviam nosso olhar do que é eterno. A história de Sansão é um espelho para a nossa própria jornada. Quantas vezes, como Sansão, nos vemos agraciados com dons e oportunidades, mas nos deixamos levar por distrações, por paixões passageiras, negligenciando o propósito maior que nos foi dado? Talvez você esteja enfrentando seus próprios filisteus hoje. Talvez você se sinta sobrecarregado ou tenha feito escolhas que o levaram para um lugar de desespero. A história de Sansão nos lembra que, mesmo nos nossos momentos mais baixos, mesmo quando nos sentimos cegos e aprisionados pelas consequências de nossos erros, a esperança não está perdida. A força, a verdadeira força, pode ser restaurada quando clamamos ao Criador. Não importa quão grande seja a sua falha ou quão profunda seja a sua humilhação, há um Deus que se lembra de você, que anseia por sua voz em oração, que pode restaurar o que foi quebrado e usar até mesmo as suas fraquezas para cumprir um propósito maior. A fé não é a ausência de quedas, mas a capacidade de se levantar novamente, de clamar por ajuda, de se entregar àquele que pode fazer todas as coisas. A grande verdade espiritual por trás de Sansão é esta: a verdadeira força não reside em nós, mas em Deus. E a maior traição não é a que vem de fora, mas a que cometemos contra nós mesmos e contra o nosso Criador, quando ignoramos os propósitos divinos para nossas vidas. O poder de Deus está disponível para todos que o buscam, para aqueles que, como Sansão no final, se humilham e clamam por sua misericórdia e força. Sua história é um lembrete vívido de que a graça é mais poderosa que a fraqueza humana e que, mesmo em face da maior traição, a redenção é sempre possível para aqueles que voltam seus corações para o eterno. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se agora mesmo e ative as notificações. Assim, você ficará por dentro de todas as narrativas do tempo, onde cada história tem o tempo certo para ser contada.